Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar vários causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa aquele joinha para fortalecer, porque essas histórias merecem. Vou contar um causo de um mascate, um peão que só podia estar com coisa ruim na cabeça para topar um desafio desses. Dizem que se machucou num serviço e acabou saindo pelo mundo vendendo bugiganga. Saía pelas beiras das estradas com uma mula arretada de bonita, com uma lona preta bem ajeitada. O nome da mula eu não lembro direito. Diziam que era Faísca ou algo assim. Botava a cangalha na mula, enchia de trem. Panela, colher, garfo, faca, pente, espelho, tudo o que se imaginar. O povo das fazendas comprava, que era difícil ir na cidade. Ele fazia as cangalhas de palha do mato mesmo. Um dia, depois de vender bem, já no fim de tarde, ele estava no estradão, a mula bufando de cansada. Desceu dela, todo esmorecido, e agradeceu o dia. Amarrou a mula perto de um riacho, lavou o rosto, bebeu água e puxou do embornal um pedaço de carne seca. Estava morto de fome, mas queria esquentar a carne. Só que não tinha fósforo, nem pederneira, nem nada para fazer fogo. Aí soltou: "Oh meu Deus, nem que o diabo apareça aqui com aquele fogo dele só para esquentar essa carne." Disse isso só por dizer. Montou na mula de novo e seguiu devagar, querendo achar uma comunidade mais na frente. Depois de um tempo, avistou uma mulher no estradão. Morena bonita, cheirosa, ajeitada demais. Quando chegou perto, ela disse que estava esperando ele. Ele ficou sem entender e ela falou: "Quero assar essa carne seca sua." Ele nem lembrou do que tinha falado lá atrás. Achou que tinha tirado a sorte grande. Sentaram debaixo de uma árvore, ela disse que tinha o fogo. Ajeitaram a panela e ela começou a esquentar a carne. Só que tinha uma coisa esquisita. Ele só via ela de frente. As costas nunca conseguia enxergar. Tentava olhar de lado, mas nada. Até que num descuido ele viu. As costas dela eram ocas. Um buraco imenso, feio, estranho. Aquilo não era de gente. Ele gelou. Saiu correndo, e ela foi atrás gritando: "Volta aqui, pega tua carne, Zé." Ele correu feito doido. Chegou num curral, pulou lá dentro e ficou no meio do gado. Dizem que o gado é abençoado e coisa ruim não entra. A tal mulher ficou do lado de fora, bufando. E foi daí que nasceu a expressão: "o infeliz das costa oca." Muito falada no Maranhão e em todo o Nordeste. Esse causo é antigo, dos bons. Quem me mandou foi a Lica. E gostei demais. Nunca tinha escutado ele, só a expressão. Mas agora sei de onde vem. Havia uma mulher recém-casado com o rapaz, um caboclo agricultor. A mulher sempre viveu com os pais, mas sabia de tudo dentro de casa, muito bem prendada. Logo ele arrumou uma terrinha. Arredou uma terrinha meia fraca, mais baratinho o arrendamento dela ali e tal. Aí pegou e construiu uma casinha de taipa, teadinho de pai, bem arrumadinho. O caboclo tinha uma destreza boa para mexer com essas coisas. Montaram em riba da casa, dentro da casa, e começaram a rodar e virar a vida. Plantaram um negocinho, coisa, um arroz, um feijãozinho, um negócio, coisa para vender e também para próprio consumo ali. Aí foi passando. E você sabe como é que é coisa de roça antigamente, era bagunçada. Tem gente que acha que era fácil. Fácil é hoje, moço. Antigamente praga, quando vinha, acabava com tudo no roçado. Não tinha veneno. Quando vinha mato, mas vinha para arrebentar com tudo. O caboclo tinha que estar em riba o tempo todo, capinando, roçando, mexendo. Passarinho. Você acha que tem passarinho hoje em dia? Você acha que como é a pomba do bando? Pode ver que hoje você vê uma. Mas antes era a pomba do bando mesmo, que era bando, viu? Que tinha 200, 300 passarinho que vinha assim, montava no arroz e desmunhecava tudo. E os bichos do mato também naquela época tinha demais. Hoje tem pouquinho. Naquela época tinha muito.
O caboclo tinha que estar em riba do roçado o tempo todinho. E nisso não tinha folga, coitado. Mas deu conta de fazer filho. Passando uns meses ali, não dava conta de fazer filho, tão cansado que ficava. Como eles ainda não tinham tido filho, a mulherzinha tinha mais tempo para estar com ele lá, para ajudar a mexer e virar na roça. Aí, de manhã cedinho, ele acordava, comia o torto, comida reforçada antes de trabalhar, e descia para o roçado para mexer. Quando dava ali umas 10h30, 10h20 da manhã mais ou menos, a mulherzinha aprontava um prato para ela e para ele, e descia lá no roçado. Chegava lá, os dois comia, fazia um quilo bom, aquele chamego gostoso de recém-casado. Coisava bem, e dava ali. Às vezes, quando estava muito calor, ela ficava um pouco mais com ele, que ele esperava um pouco mais aquilo. Quando estava mais fresquinho, ela vinha logo para a casinha dela ali, pegava o carreadorzinho e descia para a taperinha. Num dia desse, naturalmente, ela fez aquilo lá. Chegou lá, eles comeu, proseou, deu mais ou menos 12h30, 12h40 assim, ela pegou o carreador voltando para a taperinha. Nisso, no meio do carreador, brotou uma cascavel. Mas uma cascavel violenta, hein? Daquelas cascavel que já tá velha, que já tá querendo canhão. Criando canhão é o seguinte, a cascavel, quando ela tá criando canhão, ela tá para voar. Você não acredita, não. Isso é coisa de quem entende. A cascavel, quando tá querendo canhão, é assim. Tem cascavel de 2 metros. Porque a cascavel vai desenvolvendo, vai crescendo, vai machucando, ainda vai aumentando e aquela coisa toda. Quando ela tá velha de verdade, ali quase 50 anos, ela para de crescer, ela faz é diminuir, cai o chuchu, cai dela, e cria um canhãozinho ali, ó, e ela voa, moço. No céu, Deus me livre, pensa num trem violento. Ela viu no meio do carreador, aquela cascavel miúda assim, cor de uns 50 centímetros dessa grossura. Ela sabia da lenda. Olhou assim, já tinha um canhãozinho. Ela gritou pro marido, "Ei, a cascavel aqui." Ele veio, tava com foice e enxada, já veio. Mas quando ele foi embrenhar em cima da cascavelzinha, ela entrou para dentro do mato. Quem que pega? Pegou não. Ele foi ali, mexeu, virou no mato ali, ficou meio velhaco, não achou a cascavelzinha mais não. Nisso, a mulher dele falou, "Pronto, agora desmantelou tudo para nós." Ele não sabia da lenda. O seguinte, a cascavel, quando tá velha, criando canhão assim, para voar, na hora que ela cria o canhão de vez e voa, ela passa em riba da casa de todo mundo que viu ela e não matou e amaldiçoa. Amaldiçoa, dá uma febre. Em 3 dias morre. Não tem benzedor, charopada, nada que salva. Ela contou isso para ele. Ele ficou ali, vem aqui de tudo. Falou, "Minha Nossa Senhora, então já tá querendo ganhar?" Ela falou, "Tá." Aí ele foi atrás de gente, foi atrás de parentaiada, de compadre, disso, daquilo, para ver se achava. Porque é o seguinte, ela cria o canhão e ela voa só durante o dia. Ela voa em riba das casas lá, amaldiçoando quem viu ela e não matou. E durante a noite ela volta pra toca. Ah, um buraco de tatu, um buraco de cupinzeiro, um negócio assim. Não mata e não sai daquela região ali. Ela voa longe, mas sempre volta para a mesma toca. Foi atrás do povão lá e coisa. Veio um mutirão de gente procurando essa cobra louca. Dela não acharam de jeito nenhum. Passou uma semana com aquele caso na região toda, meio largado e coisa. Que é raro acontecer de encontrar cascavel assim? Não acontece. Aí, passado essa semana e pouca, deu um febrão neles. Capaz que a cobra criou o canhão de vez e saiu voando pelas casas lá. Deu uma febre violenta nele e na mulher. A mulher deu uma febre tão forte que já ficou de cama. Ele também estava fraquejado, mas falou, "Nós não vai morrer desse jeito não. Nós vai acabar com essa peste." Ele saiu, foi chamar novamente a compadre, a iaiá dos amigos, parente e coisa, para procurar novamente.
fazer o mutirão e procurar novamente a louca dessa cobra. Meu amigo disse que eles ficou mais de hora. Ixi, foi muito mais de hora, procurando ali, quase meio-dia, procurando. E acharam, cara. Dentro de um cupinzeiro essa cascavel. Olha, para ter uma base, disse que era 50 centímetros só, desse tamanhozinho. E não tinha chocalho, só tinha um canhãozinho. E voava mesmo. Mataram ela. Depois que mataram, parece que foi até instantâneo. Acabou que parou a febre. A mulher também. Os outros vizinhos deu febre também. Então você vê. Essa cobra diz que era muito antiga. Era cobra que tinha mais de 50 anos. Muita gente deve ter visto ela. Tentou matar e não deu conta. E a cobra velha depois criou o canhão e voltou para amaldiçoar. Deus me livre. Eu fico pensando, na minha região tem cascavel demais aqui. Agora imagina a sorte. Que esse trem diz que é meio raro de acontecer. Porque cascavel o povo mata mesmo. Dificilmente consegue escapar do bicho-homem, não é verdade? Deus me livre. É uma lenda muito mais conhecida no Nordeste. Isso é bem mais difundido para lá. Para nós aqui é só eu contando para vocês mesmo. O camarada pegou umas férias, morava num terreno rural, terreno mesmo, só que desses maior que tem vizinho dos lados e tal, tudo normalzinho. É quase como cidade, só que os terrenos são mais grandes. Umas casas com muro, outras com tela, vai dependendo da situação de cada um. O dele era murado, tudo bonitinho. Ele era muito incutido com galinha caipira e essas coisas. Nem era por necessidade de vender, mas ele gostava de negociar, de ter as galinhas ali para fazer um negocinho, aquele gosto mesmo. O terreno dele tinha uns 1.600 metros quadrados, grandinho. Lá nos fundos ele tinha mais de 100 galinhas no plantel. Tudo separadinho, com tela, baia, tudo arrumado certinho. Pegou essas férias e ficou se perguntando: agora que eu quero ir para Bahia, pras praias, como é que vai ficar minhas galinhas? A mulher dele já foi logo: larga disso, arruma alguém para cuidar. Ele foi no vizinho do lado. Esse vizinho estava desempregado, só a mulher que estava trabalhando. Chegou nele e falou: vizinho, peguei umas férias, vou viajar com a mulher e os meninos pras praias, e tô precisando de alguém para cuidar das galinhas. Eu te pago um salário na hora que eu voltar, só cuidar por esse mês. É só tratar, limpar as baias, colocar ração, tudo certinho, tá tudo lá. O vizinho topou na hora. Pode deixar comigo. Ele viajou. O vizinho ficou. Primeira semana tratou direitinho, tudo nos conforme. Segunda semana, a mulher do vizinho chegou e disse: pega uma galinha daquelas para nós comer hoje. Tô doida por uma galinha caipira. Ele ficou meio assim: uai, tô cuidando só. Mas ela insistiu: é só uma, ninguém vai perceber. Ele foi e pegou. Só que aí foi virando rotina. Todo dia estava matando uma, duas, três. Começou a vender também. Matava e vendia. Em 2 semanas já tinha matado tudo. Acabou com o plantel inteiro. Faltava ainda uns dias para o dono chegar. Quando ele voltou, foi direto olhar o galinheiro. Não tinha mais nenhuma. Estranhou demais. Foi no vizinho. Uai, o que aconteceu com minhas galinhas? Sumiu tudo. O vizinho: oh, entrou um cachorro lá no terreiro. Matou foi tudo. A gente nem viu. Foi de madrugada. Nem latido teve. Quando viu já era. A gente enterrou tudo. O dono das galinhas perguntou: mas por que não me avisou? Manda uma mensagem, fala alguma coisa. O outro: fiquei com medo de atrapalhar sua viagem, e nós enterrou tudo. Nem foi no seu terreno, não. Aí mostrou lá onde tinha enterrado. O dono das galinhas quase pediu para desenterrar, mas se segurou. Ficou aquela tristeza. Pagou o vizinho mesmo assim, meio contrariado, e ficou com aquilo remoendo na cabeça. Começou a correr atrás, perguntar para outros vizinhos:
Todo mundo meio que confirmava a história, mas ele estava desconfiado. Aí foi numa senhora mais velha lá na esquina. Perguntou: "Ô dona, deixei o vizinho cuidando, sumiu tudo. Diz que foi cachorro. A senhora viu ou ouviu alguma coisa?" Ela puxou ele de canto e falou: "Vizinho, aquele vizinho seu matou, foi tudo, comeu, vendeu, fez, foi a festa. Todo mundo aqui sabe. É um vagabundo aquele ali. Roubou do C." Foi aí que o homem azedou pro mundo. Entrou pra dentro de casa, pegou o revólver, botou na cinta, foi na casa do vizinho. Bateu palma. O vizinho saiu na porta. Ele falou: "Sai aqui fora, quero trocar umas palavras sobre as galinhas." O vizinho entendeu o recado e respondeu: "Não vou sair não, moço." O dono das galinhas pulou o muro, o outro correu para dentro, trancou tudo. Começou a gritaria. O homem, com o revólver, começou a atirar na porta. Aquela porta forte de madeira, ele dando tiro para cima, para a porta, o povo gritando. Virou aquele furdunço. Graças a Deus chamaram a polícia. Como era perto da cidade, em uns 10 minutos chegaram. Tiraram o homem de lá, porque se ele entra naquela casa, tinha criança. E eu acredito que no ódio que ele estava, ele matava até menino. Estava transtornado, fora de si. No fim, o vizinho teve que ir embora, sumir dali, porque senão o dono das galinhas matava ele, a mulher, os meninos, matava tudo. Esse caso aconteceu lá no norte do Pará. Por isso que eu digo, se tem criação, tem essas coisas. Inventa de viajar não. Ou você vende tudo e vai sossegado, ou nem cria. Esse negócio de confiar nos outros, meu amigo, só dá confusão. Esquisito, mas todo caos serve para alguma coisa. Hoje eu vou contar um caos enviado pelo José. Ele disse que aconteceu com o primo dele. Esse primo já é falecido tem bastante tempo. E o caos é sentido, viu? Assunta só. O rapazinho tinha 15 anos, morava com a mãe dele. Eles viviam numa terrinha cedida por um fazendeiro, porque a mãe dele já era de idade, viúva. E o fazendeiro deu lá um pedacinho para ela plantar, ter umas criação, levar a vida. Era só os dois. A vida não era de fartura, mas também não passavam necessidade. Só que recurso mesmo não tinha nada. Tinha liberdade para caçar, pescar, fazer o que quisesse naquelas bandas. O menino vivia no mato, tinha 2 cachorros bons de caça. Tava sempre por ali, atrás de uma caçada. O fazendeiro até deu uma espingarda velha para ele, uma 36, e ele andava com aquilo no mato. Num dia desses, ele pegou os cachorros e saiu para ver se caçava um cateto, um veado, alguma coisa. Saiu cedo e andou até quase a hora do almoço. Mas estava ruim de bicho. Aí pensou: vou magiar ali pro lado do córrego, ver se aparece algum bicho bebendo água com esse calorão. Desceu pro córrego, os cachorros foram na frente. Numa curvinha do córrego, os cachorros começaram a latir. Ele vinha mais atrás. Quando chegou perto e olhou, gelou até a alma. Os cachorros estavam acuando uma mulher morta. Ela estava deitada, branca, com os pés pretos de andar no mato descalça. Estava meio roxa. Não tinha cheiro, não tinha nada. Ele ficou parado olhando. Lembrou na hora do que a mãe dele sempre dizia: meu filho, nós é pobre, mas pobre tem que andar direito. Não se mete em coisa que não deve, que a gente só sai perdendo. Ele puxou os cachorros e virou as costas, assombrado. Chegou no ranchinho de cabeça baixa. A mãe dele reparou. Perguntou: que foi, meu filho? E ele: andei o mato todo e não achei bicho nenhum. Ela insistiu para ele almoçar, mas ele disse que não queria, que tinha comido umas frutas no mato. A mãe ainda ralhou um pouco, mas ele deitou na rede e passou o dia todo calado, amuado. A mãe dele ficou sentida com aquilo. De noite, ele jantou e logo foi dormir. Não tinha energia lá. E passou a noite inteira sonhando com a mulher. Pesadelo para todo lado. De manhã, a mãe acordou, passou o café. Ele sentou, tomou um pouco, aí disse: mãe,
tenho um negócio sério para te contar. A senhora viu como eu cheguei ontem meio estranho. Eu achei uma mulher morta lá no mato, beirando o córrego. A mãe dele espantou. Mas que conversa é essa, meu filho? Vai brincar com coisa séria, não. E ele? Tô falando sério, mãe. Uma mulher branca, meio roxa, tava de roupa, pé preto de andar no mato. Não tive coragem de mexer, não. A mãe dele olhou para o chão, ficou calada um tempo. Depois disse: vamos lá na sede falar com o fazendeiro, ver o que ele diz. Foram até lá. O fazendeiro ouviu tudo e falou: essa mulher deve ser a que sumiu da currutela ali pra frente. Ela tem problema de cabeça, tá sumida tem 2 dias, o povo tá procurando. Foram atrás da família, chamaram a polícia. Acharam a mulher lá no lugar que o menino disse. Já estava mais deteriorada, né? Por causa do tempo. Fizeram os exames e disseram que ela tinha morrido havia poucas horas quando ele achou. Descobriram que ela foi picada por cobra, por isso que estava roxa daquele jeito. O menino ficou traumatizado com aquilo. Nunca mais foi o mesmo. Criado no mato e tudo, mas perdeu o gosto. Ficou com medo de entrar no mato de novo, de caçar. Imagina só. O José, que me mandou esse caso, falou que até hoje lembra disso com tristeza. Disse que se acontecesse com ele, também ia ficar abalado. E não duvido, eu também ficaria. Mas pelo menos, mesmo sem querer, o menino deu um descanso para a mulher. Encontraram e enterraram direitinho. Já pensou se ela ficasse largada no mato, o bicho comendo? Triste demais. É isso aí. Causo triste. Melhor nem dar muita volta nele, que a gente acaba ficando sentido também. O velho era fazendeiro, mas daqueles de boa, tranquilo, nem aparentava. Baixinho, carequinha, uns 70 e pouco. Tava no bar, sabe aqueles bar antigo, colonialzinho de esquina, 3 portas? Então ele lá dentro bebendo, ficou um tempo ali, conversando com todo mundo. O bar estava até meio movimentado, hora de almoço, servia comida também. Conversa vai, conversa vem, e de banda tinha um caboclo mal encarado. O povo até reparou, mas bar é lugar de tranqueira mesmo. O sujeito era grande, meio parrudo, ficava olhando. O velho lá com um 38 na cinta, mas bem escondidinho, só por garantia. Aí ele levantou, despediu dos conhecidos, tirou aquela chave bonita de caminhonete do bolso, uma Hilux vermelha, coisa linda, chamava a atenção mesmo. Foi andando, abriu a porta do carro. Quando ele estava entrando, o mal encarado veio com tudo. Veio, tirou uma pistola e já foi gritando: perdeu, perdeu! Sai, sai, dá a chave, dá a chave! O velho foi esperto, não fez alarde. Perdi, perdi! Entregou a chave. O bandido montou na caminhonete, ligou, andou nem 10 metros. O velho puxou do 38 e mandou. Vidro fechado e tudo, ele mandou o aço. Quebrou o vidro e parece que o tiro pegou no peito, pulmão, alguma coisa assim. O sujeito perdeu o controle. Bateu num poste. Teve força ainda de abrir a porta. Caiu de banda, rastejou até a calçada. Acharam ele lá. Prenderam ele caído na calçada. Foi aquela confusão. Todo mundo saiu do bar. O velho já foi em cima. Tá vendo? Vai roubar trem de homem. De homem você não rouba nada. O povo teve que segurar o velho, porque ele queria descarregar o tambor inteiro. Não mata não! Chama a polícia! Aí veio aquela agonia. O meliante dizendo: eu não ia roubar não, eu sou trabalhador. Mas tinha uma pistola na cinta, que ele nem teve força de pegar mais. Um cabra mais ligeiro tirou a arma dele e entregou para os polícia. Aí chegou a PM, ambulância, o escarcéu todo. Levaram ele para o hospital. E vocês perguntam: morreu? Morre não. Esses traste não morre. Pode dar 10 tiros, sobrevive. Sobreviveu e agora vai comer às custas da gente. E pouco tempo ele não fica preso não. Agora eu te falo, esse velhinho aí, esse é macho e meio. Bruto. Mas se eu pudesse dar um conselho para ele, era o seguinte: some dessa cidade.
porque o trem tá feio. Vão atrás dele. Ainda mais um velho visado que anda muito com caminhonete vermelha. Eu espero que ele tenha juízo e vaze, senão vai ser caçado. Mas que foi um faroeste, foi. Puro filme. Eu vendo a notícia parecia coisa de cinema. O camarada saindo com a caminhonete e o velho já mandando o chumbo sem dó nem piedade. Vou falar para vocês. Eu conheço um velho goiano. Já contei muito causa desse velho aqui. Ele já tem uns 70 e poucos anos. Hoje só resta a história para contar. Mas vou te falar, o bicho foi corajoso demais. Coragem dele dava medo de ver. E ele mesmo fala que a coragem que ele tinha quando era mais novo era muito maior. Sempre conta um causa que eu dou risada demais. Diz ele que trabalhava numa fazenda de um caboclo chamado Chicão. Cuidava do gado, mexia com tudo, não era casado ainda na época. Aí de vez em quando tinha um arraialzinho perto da fazenda que ele ia no final de semana. Tinha festa lá. Muita mulher morena, diz ele que era lá no Goiás, perto de Inhumas, ou será que era Cavalcante? Sei lá, era para aqueles lados. Diz que lá tinha muita mulher morena, fogosa, quente. O velho ia nas festas com uma morena ajeitada demais. Falava que não existia outra igual no mundo. Ia dançar, beijar, namorar, aquelas coisas. E bebia muito. Lá pras 2, 3 da manhã, voltava para a fazenda com a moça. Só que no caminho tinha que passar por uma taperinha de barro caindo aos pedaços. Passava por uma pontezinha. Diz que nessa casinha morava uma velhinha, mas que já tinha morrido fazia tempo. Numa dessas voltas, meio mamado, mas alerta, ele passou por ali, na escuridão, só na luz da lua. Quando estava cruzando a ponte de madeira, escutou aquele chip, 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 sabe? Barulho de mulher lavando panela na beira do córrego, usando areia, buchinha, aquele rangido na panela. A mula empacou na hora. E mula empacada é um sinal, viu? Ele olhou para baixo da ponte e viu o brilho da panela. A mulher estava ali, passando a bucha na panela e olhando para o fundo, para ver se ficou limpa. O clarão bateu no olho dele. E ele pensou: uai, que trem é esse? Quem tá lavando louça a essa hora? Nem lembrou que a mulherzinha da casinha já tinha morrido. Desceu o barranco, segurando em cipó, e foi se aproximando. A velha nem olhou para ele. Ele perguntou: ô minha velha, você tá ficando doida? Quem botou a senhora para lavar louça uma hora dessa? Me fala quem foi que eu vou lá tirar satisfação. Carne de bala, de murro, de soco. Onde já se viu uma senhora dessa idade aqui no frio, na beira do córrego? A velha nem respondeu. Continuou lavando. Ele insistiu mais umas 2 vezes, nada. Aí, quando ele virou de costas para ir embora e xingar, olhou para trás. A velha tinha sumido. Sumido do nada. Ficou apavorado. Subiu o barranco no susto, puxando em cipó, montou na mula e seguiu direto para a sede da fazenda. Chegou lá, dormiu. No outro dia, contou para os peão o que viu. E os peão disseram: mas você viu foi a dona Mariazinha. Ela morreu tem mais de 10 anos. Toda semana ela aparece lá. Todo mundo já viu. Aí o velho ficou bravo. Mas por que vocês não me avisaram? Se eu soubesse, tinha metido uma rajada nela. Que trem dos infernos é esse para assustar a gente assim? Disse que depois disso, toda vez que ia no arraialzinho, ele ia rezando para ver a velha de novo. Mas nunca mais viu. E às vezes eu fico pensando: será que a assombração que ficou com medo dele depois? Um fazendeiro danado de ruim demais da conta. Tinha uma porção grande de terras, umas terras aradas que ele cultivava ali. Claro, não ele e os funcionários. Tinha gado, tinha as coisas toda. Isso lá pro norte do Paraná. Só que o grosso da fazenda era na base da meia. Aquele povão todo, mundo de família que tocava roça, e metade do que produziam era do fazendeiro. Ele ganhava em cima do povo. Claro que também não era só ruim pro pessoal.
Dava oportunidade, dava de comer, um dinheirinho quando vendia os excedentes. Mas o fazendeiro ganhava de graça. Coisa da vida, o rico sempre se ajeita, né? Só que o homem era ruim, ruim de doer. Mandava matar meieiro que não produzisse direito, batia nas crianças, judiava, fazia um piseiro feio, uma anarquia de dar dó. Aí tinha um moleque, chamava Vicente, coitadinho, filho de um dos meieiro, daqueles menino levado, sabe? Obedece pai e mãe, mas dá 2, 3 minutos já tá virado no saci outra vez. E curioso, o bichinho morava com o pai num pedacinho de terra que o fazendeiro tinha cedido. Tinha uma casinha, uma rocinha e tal. O Vicente vivia correndo lá para a sede da fazenda, a sede principal, um casarão colonial bonito. Ia lá só para ver as coisas, que coisa de fazendeiro tem de tudo. Rico adora inventar moda. E o menino, curioso do jeito que era, vivia bisbilhotando. Roubava um pedaço de pão aqui, outro ali, para comer escondido. O pai dele nunca ficou sabendo. Um dia ele viu um pé de maçã. Nunca tinha visto uma maçã na vida, só ouvido falar. E viu lá, no pomar que o próprio fazendeiro cuidava, nem funcionário mexia. A maçã estava vermelha, linda, coisa de filme. O menino ficou doido de vontade. Já tinham falado que era doce, mas ele queria mesmo era saber o gosto. Pulou uma cerca de aroeira que era até baixinha e catou a maçã. Mas em vez de pegar e correr para o mato, ficou lá embaixo do pé, comendo. Disse que foi tiro e queda. O fazendeiro viu. Deu um grito, caiu em cima do menino, catou pelos braços, xingando, batendo. Pegou o chicote e sapecou o moleque. Aí parece que teve que sair apressado para resolver alguma coisa, jogou o menino num quartinho de ferramenta do lado da cozinha, do lado de fora, talvez para judiar depois, ou para mostrar para o pai. Largou o menino lá e foi. O Vicente ficou lá dentro, tentando sair, mexendo na porta, tentando achar uma fresta. Mas tinha uma cobra. Uma cobra venenosa. Jararaca, cascavel, dessas braba. Picou o menino. Disse que foi bater e valer. O coitadinho morreu lá dentro. Depois de umas horas, o fazendeiro voltou, abriu o quartinho para pegar o menino, talvez para judiar mais, talvez para levar para o pai. Ninguém sabe. Mas quando abriu, o menino já estava duro, morto. Ficou meio assim, sem saber o que fazer. Catou o corpo e levou para o pai. Disse assim: "Ó, seu menino entrou na sede, mexeu no que não devia, uma cobra picou e morreu." Foi aquela tristeza. O meieiro, pai do Vicente, só tinha aquele menino. Era filho único, choradeira feia, um aperto no peito de todo mundo. Naquela época, enterrava na própria fazenda mesmo. Fizeram tudo o que tinha que fazer, enterraram o menino. Todo mundo foi no enterro, um negócio triste de ver. Passou um mês. O fazendeiro, ruim que só ele, continuava judiando de todo mundo. Um dia, como fazia sempre, foi podar as árvores do pomar. Ele mesmo que cuidava daquilo. Entrou no mesmo quartinho onde o menino tinha morrido. Foi pegar um tesourão, uma ferramenta qualquer. E lá estava ela, a mesma cobra. A mesma que matou o Vicente. Picou ele também. E foi do mesmo jeito. Bateu e valeu. O fazendeiro ainda deu uns berros, mas caiu morto. O povo correu, os puxa-saco, aquele pessoal todo. Tentaram ajudar, mas já estava morto. Foram enterrar também. Veio vizinho de tudo quanto é canto, porque ele era fazendeiro rico, conhecido. Na hora do enterro, como de costume, abriram o caixão antes de enterrar. Para ver o morto, fazer as rezas, as ladainhas. Mas quando abriram, cadê o homem? Não tinha corpo, não. Só maçã. Um monte de maçã vermelha, bonita, onde era para estar o defunto. Fecharam o caixão, enterraram assim mesmo, mas virou um falatório danado. Uns diz que foi castigo, que pelas ruindades do homem, o próprio diabo veio buscar ele, trocou o corpo por maçã. Outros falam que foi o pai do Vicente que fez alguma coisa, pegou o corpo do fazendeiro e encheu o caixão de maçã, só para fingir que tinha peso.
mas ninguém nunca soube. E essas coisas, quando ninguém sabe, vira mistério. Esse caso se passa lá na Pedra Preta, perto de Rondonópolis, aqui no Mato Grosso. Tinha um velho chamado Seu Quirino. Não sei se era nome ou apelido, mas duvido que alguém se chame Quirino de verdade. Ele vivia numa terra como meeiro, plantava e dividia. Metade ficava para ele, metade para o dono da terra. Passou mais de 70 anos nessa lida. Desde os 20, morreu ali com quase 90. Quando conheci ele, já era viúvo. A dona Filomena tinha partido. O velho vivia naquela rotina. Homem simples, boa gente demais. Me contava uns causos, dava risada dele mesmo. Gostava de caçar, era doido numa caçada. Tinha cachorro para todo lado no boqueirão de Serra Bonita, terra boa, cheia de coqueiro nativo. Bicho era o que não faltava. Seu Quirino vivia de carne de caça, caçava até com quase 90. Tinha um riozinho perto, pescava piau também. Mas aí, um dia, os carneirinhos dele começaram a sumir. 1, 2, 3, e nada de rastro. Já desconfiou logo. Isso é onça. Mas não achava arrastador. Só podia ser onça parda, que não arrasta como a pintada. Ela pega pelo pescoço e leva na maciota. Preparou os cachorros, foi atrás. E deu logo de cara com o bicho. Um machão, lombo preto, coisa linda. Meteu o balote, derrubou na hora. Como era de costume, tirou o couro para vender. Mas aí achou um trem estranho dentro da onça. Um chip pretinho, parecia de celular, piscando uma luzinha vermelha. Guardou aquilo em casa, achou bonitinho. Não sabia que era rastreador. Um dia um vizinho chegou para tomar café e viu o tal chip. Falou: "Mas seu Quirino, isso aqui é rastreador, homem. O Ibama vai vir atrás." O chip, parado, mandava sinal como se a onça tivesse morrido. Aí o menino do vizinho deu uma ideia. "Vamos dar esse chip para outro bicho, um tatu, por exemplo." Mas seu Quirino, esperto, disse: "Tatu anda muito. Melhor um que anda menos, mas vive mais, jabuti." O menino achou difícil de achar, mas o velho tinha cachorro bom, treinado em jabuti. Desceram a serrinha e rapidinho o cachorrinho loirinho, beagle cruzado, achou um. Levaram o jabuti para casa e veio a dúvida. Como botar o chip no casco? Seu Quirino, tinhoso, furou com jeitinho, meteu o chip lá dentro e tapou com durepoxi. Soltaram o jabuti no mato e ele sumiu naquele passinho lerdo. Passou uma semana e o Ibama chegou. 3 caminhonete branca, bateram na porteira, já vinham perguntando por seu Quirino. Tinham soltado umas onças por ali, perto de terra de índio, e uma delas ficou parada por uma semana, e depois voltou a andar, o que eles acharam esquisito. Foram de sítio em sítio perguntando se alguém tinha visto ou matado onça. Seu Quirino esperto ficou na dele. "Não tô sabendo de nada, moço. Aqui ninguém caça mais não." E o fiscal do Ibama viu um monte de cachorro americano no quintal. Perguntou: "E esses cachorro aí?" "Ah, esses é para alarme. Não tenho arma não, mas os cachorro late e eu já fico sabendo o que tá acontecendo." Fiscal deu uma risadinha e falou: Tá certo, tá certo." Agradeceu, recusou o café e foi embora na caminhonete levantando poeira. Seu Quirino ria que só ele. E sempre me contava esse caso dando risada. Tinha um fazendeiro que era sistemático demais, daqueles bem exigente. Mas um dia arrumou um funcionário que era 1 em 1 milhão. Muito honesto. Tudo o que acontecia na fazenda, ele contava. Quebrou um trator, falava. Morreu uma rede de gado, contava. Sumiu alguma coisa, ele avisava. Tudo certinho, sem esconder nada. O fazendeiro foi gostando daquilo. O funcionário já estava com ele há uns 2 anos. O patrão já estava tão satisfeito que podia viajar tranquilo, que quando voltava estava tudo 100%. O fazendeiro vivia elogiando o funcionário. Sempre que encontrava alguém, puxava assunto e falava bem do rapaz. Um dia ele estava em casa, lá em Uberlândia, no casarão que ele tinha na cidade.
Chegou um amigo dele, também fazendeiro, com muita cabeça de gado. Sentaram na varanda, tomaram um café com bolo, coisa boa. A empregada deixou lá e eles foram proseando. Entre uma prosa e outra, o fazendeiro comentou: "Eu tô com um funcionário ali que é diferente. O homem é bom demais." O amigo falou: "Tá iludido com peão, é? Agora eu vi que você tá amolecendo. Não pode dar mole pra peão, não. A hora que você vacilar, ele te passa a perna. Você vai ver." O fazendeiro insistiu: "Esse é diferente. Esse aí eu confio demais." O amigo retrucou: "Quer apostar? Aposto minha fazenda. Se eu perder, é sua. Mas se eu ganhar, a sua é minha." "Apostado", disse o fazendeiro. O plano era o seguinte: arrumar uma mulher da vida, dessas de bar, pagar ela para passar um mês na fazenda com o peão. Ia fingir que estava apaixonada e depois de um tempo ia dizer que estava grávida. Aí ela ia falar que estava com desejo de comer a língua de um boi especial que o fazendeiro tinha. O tal do boi saia branca, que valia quase 100 mil reais. A mulher ia convencer o peão a matar o boi, pegar a língua e dar para ela comer. A aposta era que o peão ia mentir, ia dizer que o boi morreu picado de cobra ou coisa assim. O fazendeiro duvidou, mas topou. Apertaram a mão e foram atrás da mulher. Arrumaram a mulher, pagaram ela direitinho. Ela foi para a fazenda, conheceu o peão, começaram aquele romance todo. Passou um mês, ela disse que estava grávida. Depois falou que estava com desejo, queria comer a língua do boi saia branca. O peão ficou em dúvida, mas no fim das contas, matou o boi e deu a língua para ela. 2, 3 dias depois, de madrugada, a mulher fugiu da fazenda. Nem grávida estava. Tudo como tinha sido planejado. O peão ficou arrasado. Achou que tinha sido enganado, ficou cheio de culpa. Foi até Uberlândia, na casa do fazendeiro, bateu palma na porta e disse: "Patrão, tenho uma coisa séria para te contar. Desonrei o senhor." O fazendeiro mandou ele entrar. "Há um mês, o senhor mandou aquela mulher lá para mim. A gente ficou junto, eu me apaixonei. Ela disse que estava grávida. Depois falou que estava com desejo de comer a língua do boi saia branca. E eu matei o boi. Dei a língua para ela. Só que ela fugiu, patrão. Me enganou. Eu tô muito arrependido." O fazendeiro, em vez de ficar bravo, abriu um sorrisão. "Ô, meu funcionário, cê é honesto até demais. Eu sabia que cê não ia mentir para mim. Tudo isso foi uma aposta que fiz com um amigo meu para provar que cê era homem direito. Ganhei a fazenda dele, e agora essa fazenda vai ser sua. Eu fico com a minha e você com a sua. Cê tá de patrão agora. Vê se pode um trem desse? Se é verdade ou não, eu não sei. Só sei que é bonito demais." Meu avô contava que a história de um homem que tinha ficado viúvo. Amava demais a esposa dele, mas infelizmente ela se abateu por uma doença incurável e faleceu. Graças a Deus, ele tinha uma filha de 6 anos. Tinha também uma fazenda em Goiás, com muito gado e 3 funcionários muito bons. Ele era aquele tipo de patrão que trabalha junto, que ama o lugar onde mora, ama a lida. Era um caboclo diferenciado. Mas como todo homem, uma hora precisa de um chamego. Acabou arrumando uma mulher. Se ajuntou com ela e trouxe para dentro da fazenda. E foram vivendo. Acontece que tudo o que ele sentia pela falecida, todo aquele amor, ele transferiu para a filha. Quando chegava do serviço, a primeira coisa que fazia era voando na menina. Dava um beijo, um abraço, dava atenção. E a madrasta ficava de lado. Ele nem percebia, mas a mulher nutria um ódio danado da menina. Já estava armando o plano para tirar a pequena do caminho. E quando a gente fala tirar, vocês sabem do que é que eu estou falando. O homem precisou vender um gado. Era muito. E como não tinha caminhão na época, tinha que levar no casco dos burros, estrada afora. Vendeu para um pessoal lá de Minas. Ele mesmo foi com os funcionários, ajeitou tudo antes,
falou com a mulher, deu um beijo na filha e partiu. A madrasta, por sua vez, já tinha tudo planejado. Poucos dias antes dele voltar, que ela já sabia mais ou menos o tempo da viagem, ela pegou a menina e matou. Atrás da sede tinha um capinzal de colonião. Tava no tempo das águas, então o capim brotava, que era uma beleza. Ela levou a menina no colo, já morta, abriu um buraco no meio do mato e enterrou. Chovia direto, o capim cresceu rápido e cobriu tudo. Passaram uns 15 dias. O homem chegou feliz da vida, ansioso para ver a filha. Perguntou logo: "Cadê fulana?" A mulher respondeu: "Uai, ela estava aqui agora há pouco. Me ajudou na cozinha, tomou café comigo." Ele saiu procurando desesperado. Rodou tudo, perguntou nos vizinhos, procurou com gente da redondeza, mas nada da menina. Passou uma semana, um mês e nada. Ele já estava abatido, mas foi tocando a vida. Começou a seca, o pasto ficando ralo, e ele mandou um dos funcionários limpar o capinzal atrás da sede para dar de comer para os carneiros. O funcionário pegou o facão, se meteu dentro do mato. No meio do capinzal, bem onde a menina estava enterrada, ele ouviu uma vozinha meiga: "Campineiro de meu pai, não me corte o cabelo. Minha mãe me penteava, minha madrasta me..." Ele se assustou. Achou que era coisa da cabeça. Foi cortar de novo e escutou: "Campineiro de meu pai, não me corte o cabelo. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou." Ficou branco. Voltou correndo para a sede, chamou o patrão e contou. O homem, sem acreditar, foi junto. Chegaram no mesmo ponto, e quando fez menção de cortar o capim, a voz apareceu de novo. Dessa vez, ele também ouviu. Caiu em lágrimas. Reconheceu a voz da filha. Ali, ele entendeu tudo. A filha dizia com clareza: "Minha madrasta me enterrou." O coração do homem se despedaçou. Voltaram para a sede, a mulher estava cozinhando. Ele pegou ela ali mesmo. Já tinha combinado com o funcionário. Trouxeram um dos cavalos bravos que criavam. Amarraram a mulher no lombo do bicho, bem amarrada, e soltaram no mundo. Diz o povo que nunca mais viram nem o cavalo, nem a mulher. Dizem que até assombração ela virou, perdida no mato. Mas uma coisa é certa: ela pagou pelo que fez. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado demais esse causo. Forte abraço e até o próximo. Se quiser, posso te ajudar a transformar esse texto em roteiro com cenas, ambientação e sugestões de cortes para vídeo também. O rapaz, um caboclo nordestino de 17 anos. Ele tinha lá no Nordeste um combinamento de família que ia casar com uma moça. Combinamento de família é coisa séria. Só que ele com 17, a moça com 17 também, não tinha um puto furado no bolso. Aí falou: "Vamos fazer o seguinte, para nós inteirar 18 anos." O combinamento era isso. Quando inteirasse 18, os dois casava. Ele falou: "Já que nós está com 17, você fica aqui no Nordeste e eu vou lá para São Paulo." Naquela época ainda se pensava muito nisso aí, ir para o Sudeste trabalhar. Hoje em dia tá mais pareado as coisas. Aí ele disse: "Eu vou para São Paulo, fico 1 ano lá, trabalho firme, junto umas economia, e quando eu voltar, nós já vai estar inteirados 18 e casa. Já vai ter uma vidinha mais estabilizada." Ficou combinado assim. Ele foi para São Paulo com o pé na frente e a mão na frente e outra atrás. Chegou lá, começou a trabalhar. Trabalhador demais da conta. Tinha 17 anos, mas a cabeça era boa, bem formada para o trabalho. Trabalhou, inteirou 1 ano, juntou muito dinheiro, economizou até o último, encheu o embornal de dinheiro, aí voltou para o Nordeste. Naquele tempo, para ir era só ônibus, né? Entrou no ônibus, voltando já para o sertão, animado que só. Quando sentou na poltrona, sentou do lado dele uma moça. Mas uma moça daquelas lindas do mundo. Galeguinha dos olhos azul,
cabelinho encaracolado, bem loirinho. Coisa linda. De cara ficou doido. Como a viagem era uns 4 dias, você imagina. Do lado dessa moça aí. Conversa vai, conversa vem. Se apaixonaram. Em 4 dias de viagem. Beijo pra cá, meu bem pra lá. Estavam apaixonados até o talo. E ele foi sincero com ela. Tô voltando pro Ceará, minha cidade, porque tenho um combinamento, vou casar com a moça lá. A moça, em vez de se afastar, disse: tudo bem, você vai casar, eu espero você. Ele até achou bonito isso. Falou: então vamos fazer o seguinte. Para não ficar feio, eu caso com ela para cumprir o combinamento de família. Mas no outro dia, eu invento alguma coisa, divorcio e nós pode. A moça do ônibus aceitou. Olha só. Que coisa rara. Aceitou. A galeguinha ficou calada. Aceitou. Chegaram na cidade dele, ele levou ela para casa dos pais. O pai dele se espantou, mas ele explicou. Se apaixonou na viagem, mas tinha que casar com a outra moça do Ceará. No outro dia, ia descasar. A família achou ruim, mas o que é que ia fazer? A galeguinha ficou na casa dos pais dele. O casamento com a moça cearense já estava marcado para a semana seguinte, tudo arranjado. Passou essa semana. Deu o dia do casamento. Ele chegou na galeguinha e falou: amanhã eu vou casar com a outra moça como combinamos. Mas no outro dia já descaso, volto e pego você. Nós pode. A galeguinha paulista falou: pode ir tranquilo. Tô aqui há 1 semana com você, não vou sair daqui. Vai lá, casa, descasa, nós pode. Ele foi. Casou. No outro dia divorciou. Deu o maior fuzuê, confusão na cidade. Voltou ansioso para pegar a galeguinha e fugir. Quando chegou, ela tinha ido embora. Foi perguntar para a mãe dele: mãe, cadê minha galeguinha? Casei, descasei, vim buscar ela para nós fugir. A mãe disse: olha, assim que você saiu para casar, ela arrumou as trouxinhas dela, não quis falar uma palavra. Ainda tentei segurar, mas ela foi embora. Pegou as coisas dela e se foi. Diz ele que nunca mais teve notícia, nunca mais. Tentou procurar, mas nada. Acha que ela fez um teste? Se ele me ama de verdade, não vai casar. Vou incentivar ele, mas se amar mesmo, não casa. Fica comigo. Como ele casou, mesmo que descasasse no outro dia, ela entendeu que ele não amava de verdade. Foi embora. E ele diz que é o maior arrependimento da vida dele. O maior de todos. Depois tentou se ajeitar com a cearense, mas não deu certo. Ficou solteiro para a vida toda. Você vê que bagunça. Agora o que eu acho é que ele já começou errado desde o começo. Tinha um combinamento de casamento. Não devia nem ter engraçado conversa com a galeguinha. Ou então, se apaixonou demais, largava a mão de voltar para o Ceará e ficava lá por São Paulo mesmo. Mas é isso aí. Um caso meio triste, meio enrolado.